Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Vamos trabalhar os fármacos antieméticos. Primeiro, o que é uma êmese, né? O êmese é o nome que a gente usa técnico para falar de vômito. Então, a gente tem o esvaziamento do estômago na direção oposta da normal, você tem o piloro fechado, você tem a cárdia, o esôfago que relaxam, você tem uma tensão exercida na musculatura, essa tensão abdominal aqui exercida na musculatura, ela é feita também pelo diafragma, e aí o conteúdo gástrico ele é impulsionado pela boca. Qual é a origem do controle do sistema nervoso? É a zona de gatilho quimiorreceptora. É uma zona de gatilho, uma área específica, né? Centro do vômito, como alguns livros falam, na base do cérebro que é no hipotálamo. Lá você tem receptores, tanto para dopamina quanto para serotonina. E aí o que acontece, né? A gente pode alterar essa questão da êmese trabalhando nesses receptores. De maneira geral, a gente bloqueia os receptores para dopamina e serotonina. Metoclopramida, ela faz o bloqueio desse receptor dopaminérgico. A bromoprida é chamado de procinético, né? A gente não consegue saber hoje o mecanismo completo dela. A gente supõe que ela seja também bloqueador de receptor para dopamina, um antagonista dopaminérgico também. A gente tem a cisaprida, que é um agonista de receptores de serotonina, né? Mas na verdade é um agonista parcial fraco, né? O que vai fazer com que ele trabalhe como se fosse um antagonista desses receptores. A ondacetron, como queira chamar, é um antagonista dos receptores de serotonina. A gente tem algumas outras opções importantes também, como a questão da prometazina. A prometazina ela tem dois mecanismos, ela bloqueia o receptor H1, então funciona como anti-alérgico, né? Mas ela também bloqueia os receptores de dopamina na zona quimiorreceptora do cérebro, então ela pode também evitar a êmese, né? Evitando esse processo de contração e eliminação do conteúdo gástrico. A gente tem aqui a difenidramina, que é o Dramin B6, né? Esse Dramin, o mecanismo dele é um pouquinho diferente, né? Porque o que acontece? A difenidramina, a gente tem aqui, agora a gente chama de orelha interna. Demora um pouco a me acostumar com isso. Mas era ouvido interno, né? Mas agora é orelha interna, é externa, média e interna. Então, na orelha interna, que é o nosso antigo ouvido interno, a gente tem ali uma área que é uma bolsinha com líquido, né? Essa bolsa com líquido ali é o nosso labirinto. Esse labirinto, quando esse líquido balança, né, faz com que passe corrente elétrica de maneira diferenciada aqui para o sistema nervoso central, mais especificamente para o cerebelo, que controla o seu equilíbrio. Então, quando a gente balança esse líquido, a gente tem passagem de corrente elétrica para o cérebro, que indica a posição do corpo pela posição da orelha interna, agora antigo ouvido interno. Bom, e o que o Dramin faz? Né? Ele bloqueia essa passagem de corrente. Então, toda vez que a gente estimular demais o labirinto, que balançar esse líquido, que houver passagem de corrente elétrica para o sistema nervoso central, a difenidramina, né, que é o Dramin, ou o Dramin B6, como queira, né, com associação do B6, ele faz com que diminua a passagem da corrente. Tá? Então, o ideal é que quem vai usar isso porque tem problemas para transporte, porque balança muito o ônibus e tem vontade de vomitar, é usar isso um pouquinho antes. O que é ruim? É porque esse medicamento, assim como a prometazina, eles podem provocar sono pelo fato de bloquear o receptor H3 no cérebro. Em relação à iosina aqui, que a gente prescreve assim no hospital, né? Mas na verdade você não está dando iosina, você está dando, na verdade, N-butilscopolamina, é uma outra molécula, mas que pertence ao mesmo grupo, só que com menos efeito adverso. O que ela vai fazer? Ela vai bloquear o receptor muscarínico M3, na musculatura lisa do trato gastrointestinal e vai relaxar essa musculatura. Isso não necessariamente evita, mas favorece não vomitar, porque não tem a contração que vai ter, que não vai colocar o conteúdo gástrico para fora. Em relação à prometazina, existem alguns estudos e manifestação clínica já bem conhecida, junto com a metoclopramida principalmente aqui, que existe um conjunto de manifestações de reação adversa importante para elas, que é a síndrome extrapiramidal. Isso pode acontecer com bromoprida também. Bom, o que é essa síndrome extrapiramidal? Você tem algumas manifestações, né? A síndrome é um conjunto de manifestações. Então você tem um aumento da temperatura corporal. Por quê? Porque você está bloqueando receptores aqui
que estão na base do cérebro do hipotálamo, que controla comportamento e temperatura. Então a pessoa se reclama de calor, aquecimento. O comportamento dela fica alterado, mas isso é efeito do medicamento, tá? Então a pessoa vai tirar a roupa e vai sair correndo. Eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ela não tira o acesso do soro, ela arranca o acesso do soro, tira a blusa, tira a camisa e vai embora, tá? Mas isso é feito do medicamento, não é para todo mundo da população. Em média, a gente percebe assim, quando está tratando aí uns 20% da população, em média tem essa síndrome extrapiramidal, e isso faz com que ela tenha esses problemas de comportamento e de aumento de temperatura, essa hipertermia. Não é um processo alérgico, mas é difícil de explicar na emergência, né? Porque às vezes muita gente não conhece isso. Então muita gente fala que assim, eu tenho uma alergia, né? Porque a alergia é mais fácil da equipe entender que ela não pode tomar aquele medicamento. Às vezes ela fala que tem síndrome extrapiramidal, o pessoal, não sei o que é isso, dá assim mesmo. E aí acaba provocando um problema dentro da unidade. O que você pode fazer para evitar essa síndrome é, primeiro, trocar o mecanismo, né? Geralmente são os bloqueadores de dopamina que provocam essa síndrome extrapiramidal. Troca pelos bloqueadores de serotonina, como o da cetrona aqui, a chance de ocorrer é bem menor, tá? Outra coisa que você pode fazer é diluir esses bloqueadores de dopamina. Quando você dilui esses bloqueadores de dopamina, a concentração que ele atinge no sangue, ela diminui. Isso faz com que o efeito adverso seja menor. Então você aumenta o volume de hidratação desse paciente, fazendo com que a concentração ela não atinja níveis tão grandes. O que é ruim nesse caso? É que o tempo de tratamento vai ser maior, você vai ter que correr isso num tempo maior no sangue do paciente, né? Então o efeito desejado ele vai lentificar, vai demorar a acontecer, porém você pode ir evitando dessa forma a ocorrência da síndrome extrapiramidal. Mas se a pessoa tiver restrição de líquido, você não pode hidratar ela, porque ela vai ter dificuldade para colocar para fora, porque ela tem um problema renal que retém esse líquido. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.